Olá, tudo bem com você? Eu queria chamar a sua atenção hoje. Sim, queria chamar a sua atenção para dizer para você o seguinte: você sabia que o mal, sim, o pecado, ele iniciou no céu, um lugar de tanta perfeição? Para nós é um mistério, mas de fato o pecado iniciou aonde? No céu. E a Bíblia revela toda a origem do mal. E nós precisamos juntos nesse dia buscar entender um pouco sobre essa questão. Essa questão, ela é super importante para você e para mim. Nós precisamos entender o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal que iniciou no céu. E no grande desfecho, ou seja, no término do grande conflito, um troféu será levantado. E esse troféu pode ser o quê? A minha pessoa e a sua pessoa. Cristo levantar nós como um troféu e colocar nós sobre o gozo eterno. Então, queridos, estudando à luz da Bíblia a origem do mal, nós precisamos começar através de Apocalipse, capítulo 5, verso 11. E lá você vai perceber que o céu ele é composto de milhares de milhares, de milhões de anjos. Sim, e nós entendemos que dentre esses anjos havia um que se destacava, ou seja, Lúcifer, que traz em seu significado anjo de luz. Sim, e Lúcifer se rebelou contra o governo de Deus aonde? No céu. E ele agora começou a levantar uma rebelião contra o governo de Deus no céu e tentando de todas as formas contaminar o coração dos anjos para que os anjos entendessem que o governo de Deus não é um governo justo, é um governo tirano e arbitrário. E foi exatamente isso que ele fez. A Bíblia traz toda essa descrição. Nós entendemos isso segundo a luz de Ezequiel capítulo 28, do verso 13 ao 17, Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14, Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 9, verso 12, dentre outros textos que estão ali espalhados nas Escrituras Sagradas. Mas o que é que nós encontramos ali em Ezequiel capítulo 28? Lá você vai encontrar a descrição desse anjo. E dentro dessa descrição você vai perceber que ele era um anjo querubim da guarda ungido de Deus. Era um anjo ungido, ou seja, super poderoso. Deus, o doutor de muito poder no céu. Nós entendemos que ele era um líder, que ele governava, enfim, sobre os anjos. E foi exatamente por isso que ele conseguiu, através do seu engano e astúcia, enganar uma terça parte dos anjos do céu. Mas é ali no capítulo 28, no verso 17, que você vai encontrar uma descrição importante quando diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do quê? Do teu resplendor. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Que ele se elevou, com outras palavras, está dizendo que ele se orgulhou. Sim, orgulho. Encheu-se de orgulho devido à rebelião que ele levantou e não queria voltar atrás. Sim, não quis de forma alguma voltar atrás. Exatamente. E encheu-se o seu coração de cobiça, de ciúme de Cristo. Mentiu para os anjos a respeito do governo de Deus e, infelizmente, conseguiu enganar um número expressivo de anjos no céu. Porém, Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 14, nós vamos encontrar ali o desejo mais profundo do coração do rebelde anjo caído, agora transformado em quê? Em Satanás. E você vai perceber Isaías dizendo o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. No verso 13 ele diz o seguinte: tu dizia aonde? No teu coração, eu subirei ao céu acima das mais altas nuvens e exaltarei o quê? O meu trono.
E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui você percebe o desejo do coração de Lúcifer. Ser semelhante ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é exatamente por isso que ele quer seduzir, como diz a Bíblia, toda a humanidade. Quer seduzir todos os homens a servi-lo, a adorá-lo e desviar a atenção dos homens de Deus para ele. E é o que ele tem mais feito na história humana. Mas Deus tem um plano, sim. O plano de Deus é resgatar os seres humanos das mãos de Satanás. É levar o homem pecador a entender que ele tem um Deus que o ama e que está disposto também a salvá-lo. E a Bíblia mostra esse plano quando chamamos o plano da salvação. Porém, lá no livro do Apocalipse, do capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, nós vamos ver que houve uma rebelião, uma briga, uma guerra lá no céu. E nessa guerra guerrearam Miguel e seus anjos e também Satanás e seus anjos. E a Bíblia diz que o lugar dele não mais se achou no céu e foi expulso o grande dragão, uma antiga serpente que se chama Diabo, Satanás. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mas quando você vai para o verso 12 desse mesmo capítulo, você vai encontrar uma bela advertência e conselho para todos nós. Lá diz no verso 12 que o céu festejou. Sim, o céu fez uma festa porque Lúcifer foi expulso do céu. E o texto sagrado diz o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu sobre vós cheio de grande cólera, ou seja, irado, muita ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu queria fazer um apelo ao seu coração. Nós sabemos muito bem que o pecado iniciou no céu, mas se originou também na terra através da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E talvez você já conheça a história. Deus, ele decidiu criar esse mundo que jazia em trevas, como a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 2, que esse mundo, lá no princípio, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia traz essa descrição. E agora Deus diz: vou criar o planeta Terra. Vou habitar, vou povoar o planeta Terra. E assim se fez. E o Senhor agora, ele começa a criar. E cria todas as coisas. Foi o nosso estudo de ontem. E ele criou todas as coisas. E coroou a criação criando o homem e a mulher. E ele entregou um presente ao homem que foi o paraíso, ou seja, o Éden. E ele olhou para o homem e deu uma ordem. A ordem era que de toda a árvore do jardim ele deveria comer livremente. Ele poderia se alimentar de todas as árvores do jardim, mas uma em especial não era para ele se alimentar. Se ele se alimentasse, iria agora acontecer as consequências, ou seja, dessa desobediência, que era a morte. E de fato foi o que aconteceu. Eva se afastou do seu esposo, se aproximou da árvore, Satanás se personificou na serpente e agora enganou a Eva. Eva comeu do fruto. Depois que comeu do fruto, foi e levou ao seu esposo Adão. E Adão comeu. E o pecado adentrou na humanidade. E hoje nós estamos vivendo nessa situação. E se você olhar para o mundo hoje, e você enxergar as coisas mal, as coisas ruins, você vai perceber que isso hoje acontece. Porque lá no Éden, os nossos primeiros pais foram enganados por Satanás e levou todos nós também a sofrer as consequências dos nossos primeiros pais, do erro dos nossos primeiros pais.
E é por isso que hoje nós estamos vivendo nessa situação. Não porque não porque nós somos melhores do que os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não, nós não somos melhores, nós somos também pecadores. E todos nós somos carentes da glória de Deus. O meu apelo para você nessa manhã é que você continue estudando a Bíblia conosco. Sim, continue buscando o entendimento do texto bíblico. Porque o Senhor nosso Deus, Ele deseja, e o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Sejam salvos. E hoje você pode perceber, olhando para o mundo, os hospitais lotados, as cadeias lotadas, as ruas cheias de problemas. Você vai perceber que tudo isso acontece por causa de quê? Do pecado que se originou através de Lúcifer, transformado hoje em Satanás. Prepare-se. Sim, prepare-se, porque logo, logo, Satanás terá o fim dele. E todos aqueles que querem permanecer agarrados no pecado, com certeza, serão destruídos juntamente com Lúcifer. Isso cabe para mim e também para vocês. Que todos nós entenda que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém?